Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, falar um pouco, né, diferente aí dos últimos vídeos que foram mais práticos, né, conhecimento técnico mais práticos, e hoje trazer um conhecimento mais aí teórico, né, voltado aqui para a área de dados. E hoje falando aqui um pouquinho sobre ETL, né, vamos falar um pouquinho sobre o processo de ETL, né, um processo bastante comum na área de dados. Também tem outra forma que é o ILT, né, mas aí não é o tema desse vídeo. E aí falando um pouquinho, né, aqui sobre o ETL, que é um processo, né, de extração, né, que vem do inglês aí de extração. Extração, transformação e o L de carga. Carga dos dados, né? No caso, load no inglês. Então, o que é o processo, né, de ETL, né? Extração, transformação e carga. Temos diversas, antes de pensar, claro, nas ferramentas, né? O processo de ETL, a parte inicial, digamos assim, que seria a extração, é a gente conectar, né, buscar de fonte de dados, extrair das fontes de dados, seja, por exemplo, uma planilha no Excel, um banco de dados, um arquivo CSV, entre outras, um web scraping, por exemplo, né, tá fazendo web scraping lá no site. Esse é o processo de extração, né, coletar os dados numa tabela, em um arquivo, um JSON, e extrair esses dados com alguma ferramenta apropriada para isso, para fazer esse processo. O próximo passo, que seria o transforme, né, a transformação, que seria, digamos, a parte principal aí, que é a transformação dos dados, o tratamento desses dados, né, porque você coleta nesses dados, muitos deles, ou sempre, né, vai estar, são dados brutos, dados que não estão tratados, dados que têm campos com tipos de dados diferentes, nome das colunas diferentes, linhas com valores errados que precisam de um certo tratamento, né, certa modificação, criação de colunas condicionais, etc. Então aí a gente trabalha a parte da transformação desse tratamento dos dados para gerar, né, um dos grandes principais fatores que precisa ter, que é a qualidade dos dados, né? Ter os dados bonitinhos ali, transformados, e garantir, né, a integridade desses dados. E por fim, temos o L, né, de load, ou carga no português aí, que seria justamente, né, extrair esses dados, transformei, tratei, fiz todos os procedimentos e vou levar para algum outro lugar, seja um outro banco de dados, etc. E aí, né, com esse conceito estabelecido, a gente, né, falando um pouco sobre ferramentas, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando, como por exemplo, temos o Pentaho, né, o PDI, Pentaho Data Integration, temos o Apache Hope, que inclusive é uma das ferramentas que eu tenho um vídeo aqui no canal, sobre o Apache Hope, duas importantes aí ferramentas de ETL. Temos também o Talend, não sei nem se existe ainda, mas é outra ferramenta. Tem também o Alteryx, né, é outra ferramenta também, etc. Várias ferramentas apropriadas aí para o processo de ETL. Não se resume apenas eles, né? Tem, por exemplo, se a gente for falar de nuvem, né, tem ferramentas das próprias plataformas de nuvem, da AWS, Azure e GCP, né, tem suas próprias ferramentas também de ETL, extração, transformação e carga. Também podemos utilizar
linguagens de programação como Python, né? Principalmente, por exemplo, fazer web scraping, né? Tratar com pandas um arquivo CSV, por exemplo, uma planilha do Excel, etc. E também, que aí a gente consegue também fazer, por exemplo, no Excel, né? Utilizar o Power Query, assim como no Power BI, para tratar esses dados, né? Fazer essa transformação e carga, né? Com exceção que aí, né, a parte final, né, a terceira etapa, que seria o loading, eu não tenho essa opção de disponibilizar para qualquer outro meio, né? Por exemplo, no Excel, eu vou carregar os dados para dentro, né, do Excel, ou colocar no modelo do Power Pivot, por exemplo, numa tabela dinâmica. E no Power BI eu tenho que, né, jogar os dados ali para dentro do Power BI e fazer para ele, né? Então tem essa questão também. Com relação ao Power Query, também posso utilizar também o fluxo de dados no Power BI também para criar processo, né, do Power Query lá online. Mas é isso. Então, com essas ferramentas, né, falando um pouco sobre as ferramentas de ETL necessariamente já feitas para isso, né, como PDI ou Apache Hope, eles, né, na parte do load, da carga final, né, da carga dos dados, você pode estar levando os dados, por exemplo, para um data warehouse, né, um banco de dados relacional, um data warehouse que você criar e jogar os dados para lá, ou tá exportando os dados para uma planilha, né, um CSV, ou seja, são diversas formas que eu consigo carregar esses dados. Assim como o Python também, né, outras ferramentas, outras linguagens de programação. Então, com relação a ferramentas é isso, e o processo de ETL, né, se resume a isso, né, com essa questão do conceito, né, dessa transformação, dessa extração, transformação e carga desses dados, e aí, né, tendo todo o processo, gerando aí um pipeline legal de qualidade e ter sempre os dados ali, né, claro, automatizados, atualizados certinho. Ou seja, é uma etapa muito importante, né, que antecede ali toda a parte de modelagem depois, né, no quesito de relacionamento, por exemplo, pensando aqui no Power BI, lá dos dados, os cálculos, né, criação de medidas, a parte de visualização de dados, independente aí da ferramenta de visualização que você for utilizar. Então, ter esses conceitos, esse conceito de ETL aprendido, digamos assim, enraizado, é muito importante para conseguir aplicar aí no seu dia a dia, nos projetos de BI, de dados, e ter toda uma estrutura bem legal, uma organização, né, dos seus dados bem estruturada. E aí, né, com esse conceito bem definido, você consegue usar aí qualquer ferramenta, né? Principalmente se você veio do PDI, aí vai usar o Hope, né, que são muito parecidos, então é bem parecido, né, bem simples de estarem se assemelhando. Então, o principal aqui é entender esse conceito e aí você consegue estar aplicando em qualquer ferramenta. Então é isso, né? O tema aqui da aula de hoje foi mais teórico para trazer esse conceito aí de ETL e aí você ter um melhor entendimento de como funciona. Inclusive, né, já para corroborar com os últimos vídeos que eu fiz, né, principalmente com relação ao Apache Hope, né, de pipeline de dados, que foi um vídeo que eu fiz, né, você criando o seu primeiro pipeline, então você consegue estar aí entendendo esse conceito de extração, transformação e carregamento dos dados. Então é isso, se você gostou, deixa o like, não se esqueça de conferir aí os links, né, na descrição, meu perfil aí do LinkedIn, meu portfólio e também os links aí dos livros, né, tá? A Amazon, se você adquirir aí, estará ajudando aqui o canal. Então é isso, espero que tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo.